Aleluia. Vá lá para Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Muitos têm medo de Apocalipse, né? Mas não tenha medo não, que você é crente. Capítulo 6. Verso 6. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite, o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizer: vem. Vi então um cavalo amarelo, a seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Diga morte. Olhe para quem está do seu lado e diga: cuidado com a morte. Diga: cuidado com a morte no tempo errado. Amém? Pai, nós te damos graça, nós te louvamos. Colocamos essa palavra diante do Senhor e pedimos graça, e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Eu sempre, amados, peço a Deus para trazer um título a essa mensagem. Gostaria que você ficasse ligado aqui no que Deus está falando e aquilo que nós estamos sendo usados. Talvez você vá se espantar ao título dessa ministração, ou talvez vai lhe chamar a atenção, mas eu quero lhe dizer que é um papel da igreja também. Mas o nome desta pregação que Deus colocou no meu coração foi Zika vírus. Zika vírus. Deus mandou falar isso para a igreja. Pastor, Zika vírus. É verdade. Não sei como é que você tem visto as situações que estão passando na televisão. Talvez para você não tenha sido muito sério. Talvez para você não tenha abalado você, não tenha mexido com você. Mas eu quero lhe dizer que o que está acontecendo é bíblico. E eu quero lhe dizer que Deus está alertando a sua igreja. A política fala e talvez você diga: ele quer ganhar mais dinheiro, quer vender mais remédio, ou quer comprar mais remédio. Deve ter alguma situação, alguém querendo alguma coisa. Tiveram muitos acontecimentos, irmão, desde de 1964 para cá. Tiveram muitos acontecimentos. Tiveram guerras mundiais, apareceram muitas enfermidades, câncer, ebola, AIDS, vaca louca, cólera, agora dengue, gripe do frango, gripe do porco. Todas essas coisas, na verdade, são cumprimento das Escrituras. Mas nós não estamos nem aí. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem responsabilidade em nós. Ninguém tem explicação para o que está acontecendo. Ninguém tem explicação. Como crente, irmão, tudo que acontece, nós temos que ir à Bíblia Sagrada e saber o que Deus está falando conosco. Não é o que o médico está falando, o que o cientista está falando. O Brasil hoje ele é conhecido como a epidemia da América do Sul, da América Latina. Está chegando agora na Europa. Não sei se vocês compraram a revista Veja. Está faltando nas bancas de revista a revista Veja, porque tem gente metendo pau no Brasil, tem gente até chamando o Brasil de desgraça. Tem países como a Guatemala, por exemplo, que já tem 3 pessoas com Zika vírus.
gente pegando dengue, territórios que nunca pegaram. E a gente precisa entender que esse Zika vírus tem uma ação do anticristo contra a igreja do Senhor nos últimos dias. Em mais ou menos 1974 a 75, Zika, na verdade, é uma cidade, é um lugar na África, lá em Ruanda, ou é Ruanda. E esse vírus, ele foi desenvolvido naquele lugar. E fizeram um teste com um macaco, depois você pesquisa. E depois desse vírus, ele foi comprado por alguns institutos, algumas empresas farmacêuticas, que eles queriam estudar. E isso aí pode ter vazado esse veneno. Não deram muita atenção. E de repente ele começa a aparecer. Tudo isso com um propósito. Para destruir a imagem e semelhança de Deus. Por trás disso tudo tem alguém querendo ganhar dinheiro. Por trás disso tudo está gerando bilhões, milhões, bilhões de dólares. Não é à toa que o remédio do câncer ele foi feito, mas ninguém quer dar a receita, é muito caro. Porque o interesse é que abra nas esquinas farmácia. A Bíblia fala de epidemia, irmão, no versículo 5. No versículo 11, a Bíblia fala de epidemia. E em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Talvez na sua tradução tenha epidemia. Existem 10 sinais para a vida do Filho do Homem. E epidemia é um dos sinais da vida do Filho do Homem. Pela segunda vez, a vinda do Messias. Pastor, para que isso? Para que eu me prepare. Hoje você conversa com as pessoas e as pessoas querem... eu estou doente disso, eu vou comprar remédio. Vai chegar um dia, irmão, que o remédio, um comprimido só, não vai resolver mais para dor de cabeça. Você vai ter que comprar pelo menos 10 remédios para dor de cabeça. Não se automedique. Inclusive o paracetamol é um perigo e pode dar uma hemorragia aí em alguns órgãos seus. E você precisa tomar cuidado, por mais simples que seja. A Bíblia fala de epidemia. Além de epidemia, uma coisa, irmão, espantosa que está acontecendo. Um mosquito que deve medir 3 milímetros. É onde fica o seu veneno. Que mosquito é esse que nós não conseguimos dominar? Que mosquito é esse que está diante de nós? Que mosquito é esse que está no nosso banheiro? Que está na nossa cozinha? Que está na nossa sala? Que está no nosso trabalho? E a gente quer ficar sentado na frente da televisão e não emborca o balde, não emborca o copo, não enxuga a pia. E no outro dia nós estamos doentes, estamos com epidemia, porque João 10:10 diz que o diabo, ele vem matar, roubar e destruir, mas Jesus diz, eu venho para que tenham vida e tenha vida em abundância. A promessa de Deus para a nossa vida não é morrer fora do tempo. Você precisa dar um basta nesse Zika vírus, nesse miserável desse vírus. Mas você precisa tomar atitude e entender. Eu não vejo isso, eu estava dizendo a Aninha em casa. Eu não vejo isso como falta de remédio. Eu não vejo isso simplesmente como erro médico. Mas eu vejo isso aqui, não é uma guerra política. Eu não vejo isso como uma guerra financeira. Mas eu vejo isto aqui como uma guerra espiritual. Que nós temos autoridade para mandar esse vírus do inferno ir para o lugar onde ele nunca devia ter saído. Você tem autoridade, irmão, para repreender isso. O mesmo Jesus que curou no passado. Recebemos uma ministração aqui quinta-feira altamente sobre cura. E tinha aqui 10 gatos pingados. Mas a irmã, ela tem um chamado especial. Ela deu uma aula aqui demonstrativa e ela falou aqui, muitos viram no grupo os textos que a diaconisa Luísa colocou sobre cura, irmão. E nós não damos atenção a essas coisas. Diga, misericórdia. Pergunta a pessoa que está do seu lado, quais são as coisas espantosas que estão acontecendo?
Lucas 21, 25, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações. Essa é a vinda do Filho do Homem. Haverá angústia para as nações, perplexas, com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão ao mundo. Tem muita gente morrendo, irmão. Tem muita gente morrendo. A proposta do diabo para o Brasil é que em 2016 morra 1.500.000 brasileiros de Zika vírus. Se você for olhar em 1 Crônicas, coincidentemente, capítulo 21, você vai ver quando Davi, ele na verdade manda fazer um censo e contar o povo, e Deus não queria que ele contasse o povo, porque ele queria ver a contagem para saber se ele ia ganhar a guerra, e ele nunca perdeu guerra quando Deus esteve na frente, e Deus ficou chateado, e Deus ofereceu a Davi 3 tipos de morte, e Davi ficou o quê? Com a enfermidade. E nessa enfermidade morreu 70.000 homens. E quando Davi se arrependeu, Deus deu ordem ao anjo de morte: pare, que eu não quero mais. Esta enfermidade pode ter 2 culpados: Deus querendo abalar a sua igreja, ou o anticristo querendo destruir a imagem e semelhança de Deus. E aí você pergunta ao Espírito Santo, mas eu quero falar nessa noite que eu creio que o anticristo, um dos anticristos, está atrás de tudo isso. O vírus, o Zika vírus, ele foi criado por um laboratório chamado Rockefeller. Um laboratório chamado Rockefeller. E esse vírus ele conseguiu sair. E ele agora está por aí. Este vírus foi descoberto, irmão, em abril de 1947. Na floresta de Zika, em Uganda. Um virologista, George Kik e Antônio, um tal de Antônio lá, que era entomologista. Um tal de Alexandre também, da faculdade de Harvard, já tinha estudado lá. O mosquito foi estudado em 1943. Primeiro, amado, o que vejo em tudo isso que está acontecendo? Ação maligna de mais de um anticristo querendo apressar a destruição da raça humana. Pastor, por que mais um anticristo? Porque nós tivemos Faraó como anticristo no passado. Você pode também ver César como anticristo. Você pode, na verdade, lembrar que o Faraó mandou matar todas as crianças. No Novo Testamento, você vai ver Herodes também querendo matar as crianças, porque quando falou de Jesus, ele tinha medo de perder o trono. Êxodo 1:15 fala sobre Faraó, que deu ordem às parteiras para matar as crianças. Herodes, em Mateus 2:1, que era para matar todas as crianças. Nós vimos bem próximo do nosso século Adolf Hitler como do anticristo, matando mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão de judeus. E agora aparece algum anticristo querendo destruir a raça humana. Será que a igreja não percebe que tudo isso é para nos frustrar? Para deixar, primeiro, as famílias frustradas. Não sei se você entende que tudo isso é para controlar a natalidade. O propósito do diabo é matar criança. O propósito do diabo é destruir o ventre. Que mosquito, que veneno miserável é esse que pica? E o mesmo sintoma da febre amarela consegue passar pelo ventre da mãe ou uma placenta, e o que ele quer, a única coisa que deixa ele feliz é o cérebro de bebê. O que isso te mostra? Por que ele não mata adulto? É muito pouco. Ontem morreu uma pessoa que estava doente lá no Jordão. O pastor deve conhecer, seu Henrique, conserta ventilador, descendo no Jordão Alto, ali próximo de Letex, morreu.
Mas ele estava com outro problema sério. O Zika vírus veio e matou. Mas, irmão, que vírus é esse que quer matar a criança? Que vida é esse? Que vírus é esse? Se você for olhar todos esse anticristo que nós falamos aqui, o propósito dele, Hitler foi formado de 6 a 18 anos, criança, para ter 1 milhão de guerreiros, 1 milhão de infantes, para que ele pudesse começar a controlar o mundo. O diabo, ele tem sede em criança. O diabo, ele está com sede nas maternidades. O diabo, ele quer controlar a natalidade mundial. Diga misericórdia. Olhe para quem está do seu lado e diga, você precisa orar comigo. Diga, entre nessa guerra. O propósito do diabo, irmão, é que a gente não tenha filhos mais. Ou que as nações tenham filhos defeituosos. Porque ele sabe que a igreja tem incomodado. Satanás sabe que a igreja tem incomodado ele. Satanás sabe que nós temos sido um impedimento para ele agir nos montes, nas águas. Muitas pessoas, muitos jovens, envolvidos em adoração. Eu nunca vi, irmão, no século 21, tanto jovem aprovado na federal. Pessoas sem condições. De ontem para cá eu tive as 4 notícias de jovem que não tinha condição nenhuma financeira. Está aqui a neta da irmã Jane, que foi agora para a Austrália. O papel do diabo é que todas as crianças que estão no ventre, ela venha a ser defeituosa e que ela não tenha uma mente normal para não conhecer a palavra de Deus. Este é o propósito do diabo. E um vírus, irmão, que sai de um mosquito, parando a gente. 200 mil homens das forças armadas nas ruas, nas esquinas, com aparelho nas costas, orientando as pessoas. Não sei se isso te lembra alguma coisa, mas 200 mil homens na rua, irmão, nunca foi usado em guerra no Brasil. Devia ter 40 mil ou 30 mil, é muita gente. Mas estamos em tempo de guerra. E esta guerra, como igreja, nós precisamos vencê-la mais uma vez em nome de Jesus. Quantos aqui não foram vítimas dessa situação? Quantos aqui já não caíram, ficaram na cama? E não tem se levantado, não tem aumentado a sua fé? O mosquito da dengue que picam a mulher grávida. E que o vírus procura a placenta e em seguida quer o cérebro, irmão. Esse vírus nós precisamos dar um basta em nome de Jesus. Como igreja, nós precisamos entrar nessa guerra. Olhe para o seu irmão e diga, vamos entrar nessa guerra. Diga, eu e você precisamos entrar nessa guerra. Vocês não estão vendo que a vinda do Filho do Homem está próxima? Você que está nos visitando nessa noite e você não tem Jesus, você não está vendo que a vida do Filho do Homem está próximo? Você está esperando o quê? Só tem um nome, amado, que esse vírus tem medo. E esse nome se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Este nome causa medo. Se você disser, vai embora, sai daqui em nome de Jesus. Ah, mas eu não vou ver o mosquito. A Bíblia diz que felizes os que não veem, mas bem-aventurados os que não veem, mas crê, meu amado. Ah, eu quero ver o mosquito quando eu falar o nome de Jesus. Ele fica em lugares escuros, ele vai ouvir e ele vai sair em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a zika, toda a dengue, toda a chikungunya no meio da tua família, no meio desse povo, em Maranguape, Brasil. Nós repreendemos em nome de Jesus. Aqueles que concordam, dêem um aplauso ao Senhor. Os anticristos querem se levantar, irmão, contra as crianças, contra as mulheres grávidas, contra aquelas que querem engravidar, contra aquelas que querem casar, contra aquelas que querem constituir uma grande família. Os anticristos sempre quiseram dominar as mentes das crianças e jovens. E como igreja, nós precisamos tomar a nossa posição. Hoje nós vivemos no tempo de WhatsApp.
Está provado pelos cientistas que uma criança de 4 a 7 anos quase não sabe calçar no sapato, mas sabe mexer no WhatsApp, sabe ligar a televisão. Dê o seu telefone aí para uma criança de 4 anos, você vai ver o que é que ele vai fazer. Satanás quer dominar a mente das crianças. Satanás está querendo dominar essa geração. Pessoas que não conversam mais, que não dialogam mais, que estão mecanizadas, que estão sendo dominadas. Quando as pessoas não são dominadas pela doença, estão sendo dominadas pelas máquinas. Casamentos que estão sendo quebrados. Satanás está entrando sempre por uma porta. E a do momento se chama, para nos destruir, Zika vírus. A Bíblia diz aqui, amados: então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas. O que é praga para você? Diga, doença. As pessoas estão mais doentes, Diácono Edivaldo, do que nunca. E aí tem um demônio chamado, o que é que tem? Não tem problema não. As pessoas não oram mais pelas enfermidades. Acham isso normal. Isso aqui são sinais da vinda do Filho do Homem. Pastor, qual é o papel que eu tenho que tomar? Você precisa se levantar. Você precisa pisar sobre serpentes e escorpiões. Você tem autoridade. O diabo, ele tem raiva de nós. Sabe por quê? Porque Satanás não parece com Deus. Mas nós temos a imagem e semelhança de Deus. A raiva dele é porque você parece com Deus. Olhe para o seu irmão aí. Ele tem a cara de Deus. Ele parece com Deus. Olhe para o seu irmão e diga, parece com o papai. Parece com o papai. Você acha que o diabo vai estar feliz? Ele diz que também coisas espantosas. Ele diz que vai haver praga e fomes. Saiu terça-feira a presidente Dilma, mais o seu governo, 30% dos gastos públicos, irmão. Vai cortar da área da saúde, vai cortar da educação. E não sei se você sabe, ela lançou um pacote agora, Bolsa Zika vírus, coisas assim. Já é novo. Bolsa microcefalia, perdão. A Bolsa microcefalia. Diga, eu não aceito microcefalia na minha nação. Talvez tenha gente que diga, opa, agora vai ter mais uma bolsa. Mas quem quer microcefalia para receber bolsa? Você já viu uma criança com microcefalia? Vocês já viram? Totalmente deformada. Não pensa normal, não age normal. Os movimentos não são o mesmo. No Brasil, por minuto, nasce 321 crianças. 321 crianças nascem por minuto no Brasil. Mas também morre. A cada segundo, morre 7 crianças no Brasil. E aparece mais essa enfermidade, para que a gente possa combater. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Eu quero que você veja que a vinda do Filho do Homem, Marcelinho estava falando aqui, a vinda do Filho do Homem está próxima. Quando essas coisas acontecem, irmão, ou é Deus querendo entrar na nossa vida, ou Ele acelerando o processo para a gente se aproximar dEle. Não é tempo mais de ficar em cima do muro. Aparecerão umas coisas, acontecerão umas coisas. No momento é Zika vírus, microcefalia, né? Mas o que é que vai acontecer mais? Para que a gente venha acordar. O Brasil já passou por uma recessão em 1928. Teve grande fome. Faltou tudo. E agora ele vem com essa enfermidade. Pessoas idosas. Nós estamos com a maior preocupação com os idosos. Se os idosos pegarem esse Zika vírus, ou pegar essas enfermidades, é uma dificuldade. Os hospitais estão lotados. O hospital português, que é particular, minha cara, a diaconisa Luísa, não sabe onde botar tanta gente. Esses planos de saúde, Apvida, minha querida Kenneth,
para eles cobrirem essa situação, vai ser complicado. Então a Bíblia diz aqui, irmãos, que em vários lugares haverá grandes terremotos, versículo 11, pragas e fome. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles vos prenderão e perseguirão, entregando-se às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E ainda vai acontecer pessoas lá na frente, a igreja que vai ser perseguida, ainda vai ser presa, ser colocada diante de reis para ser o quê? Julgados e mortos por causa do evangelho. Mas no momento é o Zika vírus que quer destruir a nova geração. Essa nova geração seria a geração de missionários. Essa geração que está aí no ventre seria a nova geração de pastores, a nova geração de diáconos, a nova geração de levitas, a nova geração de intercessores, as novas gerações, irmão, de professores de escola dominical. Mas agora vem a doença para frustrar os nossos sonhos, o sonho de Deus e de muitos casais. Então que nessa noite a gente possa estar atento, que nessa noite a gente possa estar alerta. Abre sua Bíblia em Mateus 24, 29 ao 30. Mateus 24, do 29 ao 30. O 28 diz: quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiu Jesus, fez como ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pregou o pão e o abençoou, e partindo os distribuía. Jesus está nos chamando a sentar na mesa dele. Jesus está te chamando a sentar na mesa. Jesus está te chamando a ser unido com ele, a entrar em comunhão com o Senhor. Você só pode, na verdade, se livrar de tudo isso se você fizer parte do corpo de Cristo. Jesus é o pão da vida. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Aquele que beber dele jamais terá sede, diz o Senhor. Se você quer estar livre de toda essa situação, você precisa fazer aliança com ele em nome de Jesus. Quantos querem fazer aliança com o Senhor nesta noite? Ah, pastor, eu já sou crente. É tempo de fazer aliança com ele. Eu volto lá para Apocalipse 6, do 7 ao 8. A Bíblia diz que vai haver muitas mortes. Haverá um grande genocídio, irmãos. Esse texto que nós lemos de Apocalipse 6, 7 e 8, falando sobre flagelo, falando sobre morte, não tem como impedir as mortes que irão acontecer. Essa mensagem aqui é para que nós nos alinhemos com o Senhor. É tempo de se alinhar com o Senhor. Haverá grande morte, morte em massa. É isso que quer dizer Apocalipse 6, 7 e 8. Muita gente vai morrer. É muito sangue derramado, é muitas enfermidades. Você vai ver muita gente morta se você estiver aqui. Por isso que não vale a pena duvidar da fé. Não vale a pena duvidar do Senhor. Que você nessa noite possa entender essa pequena mensagem e entender: eu tenho responsabilidade com tudo isso. Diga para o seu irmão: você tem responsabilidade com tudo isso. Vamos orar para que essa microcefalia, para que esse Zika vírus, para que essa epidemia, ela vá embora em nome de Jesus.